Galera, boa noite. Faz algum tempo que eu não venho aqui falar com vocês. E tem um tema que Deus tem incomodado meu coração. Algumas pessoas eu já venho conversado e têm sabido o quanto Deus tem... Algumas pessoas que têm conversado comigo vão ver que de tanto Deus falar comigo sobre algumas coisas, para essas pessoas eu vou parecer repetitivo. Mas acredito que para vocês isso vai ser uma novidade, apesar dos textos que eu vou ler aqui não serem novos. Assim, eu queria colocar uma música aí para vocês. Bota a música aí, não, essa não, mas um pouco antes, lá no início. E vai, volta mais, está quase no final. Beleza. Não sei se eu que estou velho, assim, mas essa música aí era uma música do meu tempo de vestibular. Então, não sei se ela fica atual para vocês, se vocês lembram. A música do Legião Urbana. Eu não vou me arriscar a cantar ela aqui, né? Mas eu vou recitar para vocês. Estou trancado em casa e não posso sair. Papai já disse, tenho que passar. Nem música eu não posso ouvir. E assim não posso nem me concentrar. Não saco nada de física, literatura ou gramática. Só gosto de educação sexual e eu odeio química. Não posso nem tentar me divertir, o tempo inteiro tenho que estudar. Fico só pensando se vou conseguir passar no vestibular. Chegou a nova leva de aprendizes, chegou a vez do nosso ritual. E se você quiser entrar na tribo, aqui no nosso Belsen Tropical. Ter carro do ano, ter cores, pagar imposto, ter pistolão. Ter filhos na escola, férias na Europa, conta bancária, comprar feijão, ser responsável, cristão convicto, cidadão modelo, burguês padrão. Você tem que passar no vestibular, você tem que passar no vestibular. Para poder introduzir o que eu vou falar hoje, eu fiquei pensando em descrever um dia corrido, assim. Aí eu pensei naquela música, 7h15 eu acordo, né? Algo desse tipo, só que eu ia criar uma história. Mas aí quando essa música veio na minha cabeça, eu falei, olha, essa música é certeira, ela me pareceu bem apropriada para introduzir esse tema. E ela mostra a preocupação de um jovem, né, do Renato Russo, né, no caso, em relação ao seu futuro. E no final da música, a sensação que eu tenho, não sei se é a mesma sensação que vocês têm, é que o dia passou, ele nem estudou, nem se divertiu, nem viveu. E, assim, nessa música tem também duas coisas bem interessantes. Ele fala de ritual, ele fala de tribo. E que o que faz essas pessoas pertencerem a esse ritual é carro, férias na Europa, conta bancária. Fala também de Belsen Tropical. Galera, o que é Belsen? Belsen é uma cidade na Alemanha, onde na época do nazismo, inicialmente era um campo de prisioneiros de guerra. E eles eram colocados lá para serem trocados quando alguns nazistas eram presos. Eles iam lá, vamos pegar esses judeus que estão aqui nesse campo aqui de Belsen, vamos devolver lá para a galera, para quem prendeu um amigo nosso nazista, e eles devolvem para a gente. Depois aquilo virou um campo de concentração de fato. A população lá foi crescendo, se reproduzindo, aí eles foram levando mais gays, judeus e negros para lá. Mas diferente de outros campos de concentração, lá não tinha câmara de gás, aquela famosa câmara de gás que quem estudou em história, na época, né, da Segunda Guerra, tinha lá um campo de concentração com câmara de gás. Mas os índices de morte nesses lugares, eles chegavam a superar em muito os lugares onde tinham os campos de concentração que tinham câmara de gás. Com o acirramento da guerra, os nazistas iam levando mais gente para lá. E por que morria tanta gente? Eles não tinham como alimentar aquelas pessoas que estavam lá. E aí as pessoas iam morrendo de doença, de desnutrição, elas ficavam ali abandonadas. Foi lá que morreu a Anne Frank, né, que tem o Diário de Anne Frank, aí tem a casa de Anne Frank em Amsterdã. A Anne Frank e a sua irmã morreram nesse campo de Belsen.
Quando a guerra acabou, as tropas britânicas foram lá para tentar, né, libertar a galera, libertar o campo de concentração. Encontrou mais gente morta que gente viva, encontrou corpos empilhados. Eu ia botar as fotos aqui, mas eu achei que era pegar pesado. Então, assim, depois, se vocês quiserem em casa, joga no Google, que vocês vão ver lá as fotos do que era o campo de Belsen. Não vai ser muito edificante, não, mas, isso é para você entender o seguinte: eu cantava essa música, cara, e nem sabia o que era Belsen Tropical, né? Aliás, eu nem lembro, quando eu cantava, eu ficava, eu falava alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí, quando a gente vê isso no meio de uma música do Renato Russo, a gente vê o seguinte: na verdade, ele entendia o Brasil, e, para ser sincero, acho que ele entendia a própria vida como no estado de abandono, sem ter o que vestir, largado por Deus, pelos homens, e ali esperando a morte chegar. Um desespero total, luta por sobrevivência, e ao mesmo tempo vivendo um culto pagão a bens materiais. Cara, quantas vezes eu já não acordei assim? Quantas vezes eu já não acordei assim? E às vezes eu ainda acordo, né? E, cara, na idade de vocês, assim, na idade de muitos de vocês aqui, eu cantava essa música aos berros. Você já se deparou assim, sonhando acordado? Pensando em quanto você precisa economizar para aquela viagem, aquele carro, a galera que já está trabalhando aí, que nem está trabalhando, mas já está querendo comprar o carro, aquele emprego, o emprego dos seus sonhos, conquistar aquela menina, aquele carinha, aquele videogame, aquela GoPro a nível Vingadores, que todos os heroes estão ali. Cara, às vezes eu fico na internet, assim, confesso, pesquisando um carro que eu não tenho condições de comprar, entendeu? Aquele negócio assim, monte o seu carro. Aí você vai lá e monta o seu carro e eu não vou ter condições de comprar. Tipo, aí se você der uma entrada, você consegue dividir o restante em tantas vezes sem juros. Eu não tenho a entrada e não consigo pagar as parcelas também, mesmo que sendo sem juros. Então, é um apelo midiático para mim, que me atrai, eu vou lá, monto o meu carro, e no final eu saio frustrado. Galera, assim, quem não me conhece, assim, pro mundo, assim, quando as pessoas do mundo me veem, as pessoas do meu trabalho, elas acham que eu sou um exemplo de organização, porque eu planejo tudo certinho, eu passo tempo ali controlando, acertando tudo, organizando, me planejando para ter, e as pessoas acham isso legal, falam assim, pô, Leonardo é super organizado, planejadão, pô, ele se organiza, pô, ele consegue fazer as coisas, tal. Só que Jesus compara essas atitudes minhas, algumas vezes com paganismo, e outras com insensatez, e me chama de homem de pouca fé. E me chama de homem de pequena fé. Hoje, essa semana, eu vi uma piada do, né, homem de pouca fé. Aí eu achei legal também, assim, Jesus me chama às vezes nessa hora de homem de pouca fé. Eu queria orar com vocês, antes da gente ler alguns textos. Depois dessa breve introdução, queria orar com vocês, abaixa a sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração, Senhor. Fala quantas vezes for necessário, ó Deus, porque mais do que ninguém aqui eu preciso ouvir isso, Deus, até ser transformado por Ti. Que o desejo do coração dos meus irmãos aqui, Senhor, seja também ser transformado pela Tua palavra, ó Pai. Que hoje seja um dia diferente na vida deles. Que assim como eu quero para a minha vida, Deus, que eles não precisem ouvir nada disso de novo, ó Deus, que o amanhã deles seja um amanhã diferente, Deus, que o meu amanhã seja um amanhã diferente depois dessas palavras. Fala, Senhor, enquanto eu estiver aqui pedindo, Senhor, humildemente para ser usado por Ti. Fala ao meu coração também, Senhor, e transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma a vida dos meus irmãos queridos aqui também, em nome de Jesus. Amém. Galera, assim, vou avisar, alerta de textos longos. Eu vou ler alguns textos longos e vou voltar neles algumas vezes. Para mim é bem desconfortável fazer isso no celular, né? Então, para mim, não sei se para vocês é. Hoje eu vou usar a Bíblia de papel que está, né, old school, né? Vou usar a Bíblia de papel, que é mais fácil. Abre sua Bíblia, sei lá, inicia sua Bíblia, clica na sua Bíblia. No texto de Lucas, capítulo 12, a gente vai ler ele do 13 em diante.
quando vocês estão aí abrindo, tal, pode ser que trave, né, o celular, tal, não consegue abrir a Bíblia online, tá lá, não está tentando conectar, aí você, opa, vocês vão ver que nesse texto eu vou apresentar para vocês 3 personagens. Já vou adiantando, vou apresentar 3 personagens, depois eu vou pegar os 2 primeiros e vou fundir eles, vou juntar eles em um só. E para deixar claro por que eu vou fazer isso, quando vocês estão abrindo aí, vocês vão prestando atenção, beleza? Para deixar claro por que eu vou pegar 3 personagens, depois vou pegar os 2 primeiros e juntar em um só, e depois os 3 vão virar 2 personagens, já adianto um resumo para vocês. Se a gente pega o tal do Zoroastro, que era lá a entidade máxima lá da Pérsia, os deuses egípcios, os gregos, os hindus, e o nosso Deus, para muitas pessoas aí fora parece que são vários deuses, são várias coisas, mas na verdade são só 2. É o nosso Deus e os outros, né? Você junta todos os outros, eles são a mesma coisa. E tem o nosso Deus. Vamos ler lá? Deixa eu abrir aqui também. Estou aqui falando e não abri a Bíblia, né? Dessa vez, a internet caiu, não consegui copiar nada aqui para eu ler junto. Vamos lá, Lucas. Mas aí existe post-it, né? Post-it. Vamos lá. Lucas 12, desculpa, não sei se eu falei errado, 12, de 13 em diante. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse: Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, que semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, nem se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que você precisa delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça corrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Beleza? Então assim, eu falei de 3 personagens, né? São eles, os 3 personagens ali. O pagão, eles estão nesse trecho que eu li, está lá. Tem o pagão, não necessariamente nessa mesma ordem, né? O rico insensato e o pequeno rebanho. Vamos lá, vou falar um pouco sobre o pagão. O pagão é aquele cara que corre atrás de coisas que a traça corrói. Vive preocupado com elas. O rico insensato quer se garantir na sua riqueza.
e não no poder de Deus. O pequeno rebanho é aquele a quem Deus nas regiões celestiais já deu tudo, e por isso investem no que é eterno. Numa bolsa de valores, né, que não quebra, um tesouro que não se acaba e roupas que a traça não corrói. Vamos lá. Para entender melhor esses dois primeiros personagens, o pagão e o rico insensato, dois textos no Velho Testamento sobre dois períodos distintos do povo de Judá me ajudaram bastante para entender. E o primeiro assim, um que fala sobre o reinado do rei Josias. Imagina assim, o estado do Rio. Imagina o estado do Rio de Janeiro. Imagina agora assim, imagina ali o mapa, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Não bota agora não. Isso aí. Imagina que o estado do Rio está ali parado, né? Imagina que o Espírito Santo, ele se esticasse e ficasse em cima do Rio de Janeiro. Empurrasse o Rio de Janeiro assim para dentro de Minas Gerais, a gente ia ficar sem praia. Galera do Espírito Santo feliz da vida, né? Com o Rio, né? O Espírito Santo esticou, empurrou o Rio de Janeiro para dentro. Rio de Janeiro imprensou ali em Minas. Rio de Janeiro fica assim, achatado entre São Paulo, Minas e um Espírito Santo gigante. Mas já que a gente perdeu a praia de Lambuja, a gente ganha um piscinão de Ramos para dividir com a galera toda de Minas Gerais. O reino de Judá era assim. Agora mostra a selfie aí do reino de Judá. Aí. Essa é a selfie do reino de Judá. Aquele espacinho ali, coral, aqui atrás, né? Desculpa. Essa parada coral aqui, ó, é o reino de Judá. Exprimido, claro que não é, a proporção não é a mesma do estado do Rio de Janeiro, gente, mas para ilustrar, ali o piscinão de Ramos que ele dividia com a galera toda que estava do lado de lá. No texto que eu vou ler, a situação do momento era o seguinte, resumindo anos de história. Por conta da fidelidade de Davi, Deus manteve sua dinastia em Judá. Apesar disso, né, mesmo Deus tendo feito uma promessa para ele, estando cumprindo essa promessa com eles insistiam em cultuar outros deuses e viviam como pagãos, adotando conjuntamente da adoração a Deus outros cultos, né? Deus na vida deles passou de ser o Deus para ser um Deus. E nisso eles iam absorvendo, esse reino de Judá, eles iam absorvendo a religião, a cultura dos povos ali à sua volta. Tipo, carioca, estava comendo cachorro-quente com purê, né? Comendo pão de queijo 5 vezes por dia. Então, eles estavam absorvendo a cultura do povo. E como de costume do povo em volta, cada um escolhia o Deus que queria cultuar. Se ele tinha fome, ele cultuava um Deus da colheita. Se faltou dinheiro, ele cultuava um Deus da fartura. Qualquer ritual novo aí que aparecia, a galera gostava. Eles eram descoladões, sempre atrás de uma novidade. Pintavam uma novidade no reino lá, a galera era influenciado facilmente. Tipo, passou a ser politicamente correto concordar com o homossexualismo, ó, tamo junto. Era assim, como a gente mais ou menos está vivendo hoje também. Como a galera vive hoje aí. Estava uma bagunça, Deus esquecido num canto, e cada preocupação nova que o povo tinha gerava um novo Deus, e a nação que deveria ser aquela cujo Deus é o Senhor, estava totalmente descaracterizada. Eles que deveriam influenciar, estavam sendo facilmente influenciados e perdendo completamente sua relevância. O rei Josias pega e manda alguém lá buscar no templo, né, que estava em obras, a prata que a galera levou para o templo para deixar lá. Esse cara que o rei Josias mandou lá buscar prata, encontra um livro lá empoeirado no meio dos escombros, era o livro da lei, onde estava ali toda a fé deles, aquele livro estava ali esquecido, largado num canto. Aí pegaram esse livro, o cara leu para o rei Josias.
Quando leram o que estava no livro para o rei Josias, ele ficou doido, rasgou as vestes, chorou. Aí caiu a ficha dele. Deus deve estar furioso com o nosso povo, porque nós estamos fazendo tudo aquilo que ele disse que não era para a gente não fazer. Vamos dar uma olhada lá nesse texto? 2 Reis 23, de 1 a 24. Não, 2 Reis 23, de 1 a 20. Deixa eu achar aqui, qual é a cor? Beleza. 2 Reis 23, 1. Vamos lá. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo. Estou lendo isso aqui, gente, para ilustrar não o que Deus fez na vida do rei Josias, mas para vocês verem a bagunça que estava. E o rei Josias acabou fazendo uma limpeza nisso. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordem ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, no templo do Senhor, todos os utensílios feitos para Baal e Aserá, e todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou cinzas para Betel, e eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar um poste sagrado do templo do Senhor para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre túmulos e um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres desciam a Será. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol, derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou-os no entulho do vale do Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, para Moloque, o detestável deus do povo Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, cobriu os locais com ossos humanos, até o altar de Betel, altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebade, que levou Israel a pecar, até aquele altar, e o seu santuário ele demoliu. Queimou o santuário, reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu túmulos que haviam nas encostas das colinas, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-los, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é esse aqui que eu estou vendo? Os homens da cidade disseram: olha, esse daí é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou essas coisas que você está fazendo agora, que fizeste no altar de Betel. Então ele disse: deixe-no em paz, ninguém o toque nos ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os dos profetas que tinham vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias profanou todos os santuários idólatras que os reis da Samaria... Galera, vou parar por aqui. Isso aqui é para ilustrar a bagunça que estava. Dentro do templo tinha poste sagrado, consagrado a outros deuses. Para você ver como que Deus estava ali jogado. Era mais um.
era mais um. Então, assim, eu queria mostrar para vocês alguns aspectos do nosso primeiro personagem, o pagão. Características do pagão, vamos lá. Por desconhecerem a Deus e o seu caráter, eles não buscam a aprovação de Deus para fazer o que fazem. Acabam se dedicando a superstições, crendices, toda sorte de dicas que surgem por aí. Por desconhecerem a Deus e o caráter de Deus, eles não buscam a aprovação de Deus por o que fazem. Você tem buscado a aprovação de Deus por o que você está fazendo? Você tem perguntado, Deus, é isso que eu tenho que fazer mesmo? É essa a decisão que eu tenho que tomar? Outra característica, eles não se preocupavam com as coisas de Deus, mas vivem ansiosos com coisas terrenas, vivem para consumir. Sobre o que você tem fundamentado sua vida hoje? Para onde a sua ansiedade tem te levado? Tema do retiro do Goon. Vai para onde? Para onde que a sua ansiedade tem te levado? Que decisões erradas você já tomou por ser ansioso em determinados momentos? Terceira característica, eles vivem paralisados pelas preocupações. Salomão chamava isso de correr atrás do vento. Essa preocupação rouba a nossa energia de hoje para que a gente não tenha força para enfrentar o dia de amanhã. Quantas vezes você já não perdeu horas se preocupando com alguma coisa e ao final Deus resolveu e você percebeu que sua preocupação foi uma grande perda de tempo? Vamos agora para o nosso segundo personagem. Quem é que lembra? É o rico insensato. E aí, para explicar esse cara, eu vou falar sobre um outro período do povo de Judá. Anos depois daquele período do Josias, né, do rei Josias, o povo de Judá vai para o exílio da Babilônia, passa a temporada lá e voltam totalmente despreocupados com o culto a Deus e com o templo que estava destruído. Essa passagem, inclusive, o pastor Henrique leu na última pregação do ciclo sobre dízimo e oferta. A galera só queria ter casa bonita, lá feita pelo Rosenbaum, né? Fino acabamento, queria armazenar riqueza, quanto mais tinham, mais eles queriam ter. Aí vem o profeta Ageu e manda real. Vocês não estão nem aí para a obra de Deus, para a edificação do templo, não estão percebendo que vocês plantam muito e colhem pouco, bebem e continuam com sede? Vamos lá, texto de Ageu, ó. Ageu 1, de 2 a 7, esse é menorzinho, ó. Ageu 1, de 2 a 7, falei que ia ter texto, né? Eu avisei antes. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobael, filho de Sealtiel, esses nomes difíceis que me quebram, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos te levaram. Galera, as características desse rico insensato. Olha lá. Ele quer acumular e não quer dividir. Eu peguei essa frase aí, está no livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Se nossos gastos com conforto, bens supérfluos, diversão, etc., se igualam ao padrão dos que ganham o mesmo que nós, provavelmente não estamos dando o suficiente. Se a caridade que fazemos não pesa pelo menos um pouco em nosso bolso, ela está pequena demais. É preciso, né, faltou um acento ali, preciso que haja coisas que gostaríamos de fazer e não podemos por causa dos nossos gastos com caridade. É nessas horas que
alguém falava para Jesus assim, duras estas palavras, né? Quem as pode suportar? E Jesus falava, você quer vir comigo? E é essa a pergunta. Alguém aqui está desistindo de seguir a Jesus depois de ler isso? Se você não desistiu, se você está pensando em se tornar cristão, eu te dou um aviso. Se você quer levar isso a sério, você está embarcando em algo que vai ocupar toda a sua pessoa, inclusive o seu cérebro e o seu bolso. Segunda característica do rico insensato, ele confia em suas próprias forças. Tudo que acontece de bom, ele atribui ao seu próprio esforço, porque ele trabalha duro e os outros não. E privação para ele é sinônimo de castigo. Tudo que ele tem é porque ele trabalhou muito duro, não vem das mãos de Deus. Eu me lembro que quando eu comprei o carro que eu tenho, eu fui lá, né, naquela coisa, aquela negociação, vai parcelar, não vai? Aí o vendedor chegou e me chamou assim, você não trabalha pra caramba? Você trabalha muito, né? Que horas você sai de casa? Que horas você chega em casa? Você dá um duro, não dá? Olha pra cá, cara, você merece. Na hora eu me enchi assim, falei, eu mereço. Cheguei em casa, cara, me ajoelhei, chorei, falei, Deus, eu não mereço nada, eu não mereço. Esse rico insensato, cara, ele vê Deus como um gênio da lâmpada. Muitos, hoje, não se preocupam com as necessidades físicas, não porque têm fé, mas porque todas elas já estão supridas. Por isso olham para Deus como um gênio da lâmpada e se relacionam de vez em quando com Ele só para suprir suas necessidades mentais, emocionais, materiais. Jesus prometeu que Deus daria tudo o que precisamos, mas nunca disse que Deus daria tudo o que achamos que precisamos. Entenderam? Jesus prometeu que Deus daria tudo o que precisamos, mas nunca disse que Deus daria tudo o que achamos que precisamos. Muitos que hoje pensam que seguem a Jesus, e às vezes eu me incluo num desses, né? De fato se tornaram adeptos de um culto tribal, de alguma religião de satisfação dos desejos. Essa religião é pagã. E não importa os adereços gospel que a gente coloque nela, é uma religião pagã. Muitas das vezes o que a gente precisa envolve perda, privação, sofrimento e dor. Outra característica, nada satisfaz esses caras, o armário está cheio. Engraçado, né? O armário está cheio, mas sempre falta uma roupa nova e o coração está sempre vazio. Já apresentei os dois personagens. Agora eu quero juntar eles e criar um monstro. A junção do pagão com o rico dá aqueles que a nação onde Deus é um Senhor. E as características dessa galera: preocupados, avarentos, insatisfeitos, templo em ruínas. O templo deles está em ruínas. E são idólatras. Lembra do nosso terceiro personagem, né? Lá do início, o pequeno rebanho? Estes são a nação, próximo slide, esses são a nação cujo Deus é o Senhor. São príncipes, são felizes. Lembra lá que no texto de Lucas, aprove a Deus dar-lhes o reino. São príncipes, felizes em qualquer circunstância, até lá na Bélsen, né? Lembra lá da Bélsen que eu falei? E o templo dele está de pé. Galera, olha que sacação de Jesus, quando ele junta esses três personagens num texto só. O pagão lá do início do reinado de Josias, vou ler rapidinho o trecho onde o trecho de Josias fala desse pagão. Porque me abandonaram e queimaram incenso. Isso é um trechinho antes do texto que a gente leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Nesse trecho está ali o pagão, né? A descrição do pagão. O rico insensato lá em Ageu. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa vazia. Comida, bebida, vestir, bolsa furada. Cara, olha o pequeno rebanho. Não busquem ansiosos o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Busque o Pai que sabe que vocês
mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado de Deus dar-lhes o reino. Nesse trechinho do texto lá de Lucas que a gente leu, Jesus junta os três personagens, os pagãos, o rico insensato e o pequeno rebanho. Cara, quando eu li isso aqui, e eu vi essas três coisas juntando, eu falei, cara, que sacação, Jesus, que sacação. Jesus juntando anos de história para poder falar sobre ansiedade. Jesus falando de um lapso de tempo enorme da história do povo de Judá, em 2 ou 3 versículos. Galera, vamos às aplicações. Aplicação número 1. E isso é para mim. Isso é para mim. Não seja um pagão. Pagão, assim, é todo aquele que coloca deuses na frente de Deus. Outros deuses na frente de Deus. Se você está colocando aquele emprego dos seus sonhos, será que é realmente o reino de Deus que você está buscando nessa escolha? Eu trabalho com gestão na área de saúde, então eu lido assim, bastante com médicos. Eu vejo algumas coisas, e eu espero não ver isso nos nossos queridos aqui que estão se formando em medicina e que são médicos. Se você hoje está pensando em ser médico, você está escolhendo essa profissão porque por conta do status que ela vai te dar, você vai estar lá um dia, você passou num concurso público, você vai estar lá dentro do hospital, seu plantão lá, você tem um plantão um dia inteiro para estar trabalhando, alguém te liga e fala assim, ó, vem cá agora, você vai fazer uma cirurgia aqui de umas 2 horinhas, pô, vai ganhar 15 conto. Você vai lá, acerta com seu colega lá, ó, deixa aí, ó, segura aí para mim que eu estou saindo e vou lá ganhar um dinheiro. E aí tu larga a pessoa necessitada que está lá, que precisa atender de você. Se disseram que precisa de 5 médicos naquele lugar e você resolve sair, você era necessário naquele momento ali. Está preparado para isso? Está preparado para isso? Para ficar um dia e alguém te ligar te chamando para ganhar 15 conto por 2 horas de trabalho e você não largar o seu trabalho e deixar as pessoas lá? Já pensou para que você quer ser médico? Se quer ser médico para honrar a Deus, se realmente é o reino de Deus que está no teu coração, pense na sua escolha. Engenheiro, cara, engenharia, na época que eu fiz vestibular era 1 por vaga, meio por vaga. Eu ouso dizer que tinha negativo até. Cara, hoje, todo mundo quer ser engenheiro. É por quê? Porque está dando dinheiro? É por isso que você quer ser engenheiro hoje? É para ter tranquilidade, saber que você vai poder sair do emprego. Não gostei desse emprego, vou arranjar um emprego em outro lugar. É para isso que você está escolhendo para ser engenheiro hoje? Por isso que no seu coração você fala assim, acorda assim, tem uma visão, eu vou ser engenheiro. É para isso? Pergunte-se. Pergunta para Deus, Deus, o que você quer para a minha vida? O Senhor quer que eu seja engenheiro mesmo? Advogado, cara, eu estava descendo esses dias, estava descendo no elevador, tinha uma menina, claro, não desmerecendo, claro, com certeza, mas ela devia ter 19 anos, bem novinha. Aí o colega, ela estava lá, estagiária no escritório de direito. Aí o colega dela, pô, você está aqui e tal, está gostando? É, mas eu quero ser juíza. Aí eu falei, pô, essa menina pensa grande, né? Ela nem se formou ainda, já está estudando para ser juíza. Pô, beleza, empenhada, planejada, pô, legal. Pô, pro padrão aí, tá, ó, top, com certeza vai conseguir. Agora, para que você quer ser juiz? Hoje eu ouso dizer que tem mais gente estudando direito para ser juiz do que para ser advogado. Então, vai faltar advogado, só vai ter juiz. Não tem tanta vaga para tanto juiz assim. E aí, eu fico pensando na Patrícia Scioli, que resolveu enfrentar policiais corruptos e, não sei se era crente, se não era, e morreu baleada. Você quer ser juiz? Está disposto a enfrentar isso? A honrar o seu Deus e ser baleado por conta disso? Está disposto? Ou é para poder andar com o carro do Eike Batista? Ou é para poder ser parado numa blitz, alguém dizer para você que você não é Deus e você ficar chateadinho? Já pensou? Para que você está estudando para ser juiz?
É pelo status que você vai ter por uma vida tranquila, você vai ter um bom salário, não vai poder se preocupar por mais nada. Agora já juntei bastante dinheiro, então eu vou comer, beber e vou ser feliz, tal como lá o rico insensato do que a gente leu em Lucas. Cientista, o cara que está estudando física, geofísica, química, não sei o que lá, ele quer fazer algo assim porque ele gosta de que as pessoas falem para ele: pô, cara, tu é muito inteligente, tu é o cara, tu é muito intelectual, você sabe muito, você quer ser reconhecido por ser muito intelectual. É isso, é esse o status que você quer ganhar? Esse é o status que você espera? É isso que está movendo a sua escolha? Repense as suas escolhas, passe um pouquinho mais de tempo em oração. Talvez não seja isso que... Talvez você não tenha vocação para nenhuma dessas coisas. Outra coisa, será que a vontade de arranjar um namorado ou namorada não tem levado você a viver ansioso? Será? Casamento. Você quer casar ou quer brincar de casinha? Cara, hoje eu vejo a galera se organizando para casar, parece que o casamento é tipo um grande... É um shopping. A pessoa não, ela quer comprar, não, eu vou casar porque aí ela se sente, ela não se imagina passando uma vida de tendo que aparar arestas, construir uma história com uma pessoa que Deus escolheu para ela. Ela acaba pensando assim, eu vou na sala que ela vai arrumar, na decoração da casa que ela vai fazer, isso passa a ser mais importante do que a vida inteira que ela vai ter com a pessoa. Então, quando ela para pensar em casamento, é essa imagem que vem na cabeça dela, de uma brincadeira de casinha, ou dele também, e de estar montando ali a casa, lá gosta de se organizar e tal. Está preparado para uma sala vazia, com móveis emprestados, uma vida inteira de parceria e descobrimento, de discussões pela frente, junto com a pessoa que Deus escolheu para trabalhar na sua vida, para te ajudar a ser uma pessoa melhor? Hoje, o casamento virou uma atividade de consumo. E hoje você esteja assim, tão preocupado em casar, mas está preparado para enfrentar? Construir uma vida junto, talvez ir para um lugar onde, pior do que o que seus pais dão hoje. Não estou desencorajando ninguém não, gente. Muito pelo contrário, estou encorajando. Eu conto para a galera que eu casei, a minha renda, ela... Posso falar? A minha renda da minha esposa, ela não chegava a R$ 1.800, quando eu casei, assim. Cara, um dia, se eu tiver a oportunidade, eu conto a história toda de como que surgiu. A gente ganhou vários móveis, o sofá era emprestado, essa casa era pequena, eu tirei minha esposa de uma situação de conforto um pouco melhor que ela tinha para uma situação de desconforto, para um bairro que ela não conhecia, que ela até tinha medo no início. Cara, você está preparada para isso? Você está preparado para isso? Filhos, você quer educar alguém no caminho do Senhor, que talvez aos 18 anos tenha uma visão de Deus e queira virar um missionário e vá embora para um país com ebola, pregar o evangelho e morra servindo a Deus aos 20 anos? Você entende que é isso que pode acontecer para o seu filho, tal como aconteceu Eli, né? Quando Eucana pediu, olha, se me deres um filho, eu entrego ele na sua casa. E ela fez isso. Quando você pensa em ter filhos, você está querendo ter uma bonequinha, um bonequinho para você botar xuxinha, para você poder ficar lá brincando, sem pensar que vai precisar de carinho, vai precisar de cuidado, vai precisar de horas sem dormir. E que essa pessoa você vai ter que educar nos caminhos do Senhor, vai ter que fazer coisas que talvez doam mais em você do que nele, para que ele cresça, para que ele cresça em graça, estatura. E um dia essa pessoa pode falar, olha, Deus, você me ensinou tanto nos caminhos do Senhor que Deus falou comigo que eu tenho que ir para outro país pregar o evangelho, um país que está em guerra, e o seu filho vai para longe de você, você vai ficar sem contato, e o contato que você vai receber é que ele morreu, servindo a Deus. Você está pronto para isso? Aparência. Você faz de tudo para ficar mais bonita? Tem 13 anos e quer colocar silicone, fazer botox, só acha bonito ou só se relaciona com quem está num padrão mundial de beleza, quem entraria numa capa de Men's Health? A beleza pode estar sendo cultuada por você. Você que quer esculpir seu corpo na academia. Não estou dizendo que isso é ruim não, gente, que isso é errado não, mas se o assunto que você fala só gira em torno de maquiagem, de roupa, na exposição do seu corpo, presta bem atenção.
Deus pode estar ficando esquecido num canto da sua vida. Bens materiais, a roupa daquela marca famosa, onde ela vai te deixar menos feio ou mais bonito que aquela da C&A? O que tem motivado a tua escolha? O que tem motivado a tua escolha? Relacionamento sexual pecaminoso. Você sabe que Deus não se agrada de você estar transando com a sua namorada ou namorado. Você sabe que Deus não se agrada de você estar transando com o seu namorado ou sua namorada, sem ser casado. Mas ainda assim você não abre mão disso para viver na integridade diante de Deus. Se você quer seguir a Deus, quer levar a sério, e acha que a sua namorada ou namorado não vai entender que a partir de hoje você não vai mais fazer sexo com ela, a partir de hoje você não vai fazer mais sexo com ela, até que vocês se casem, larga ela, larga ele. Simples. Simples, você chega assim, olha, meu querido, minha querida, né, meu querido, minha querida, a partir de hoje eu quero viver em integridade diante de Deus, e nós não vamos mais transar. Mas eu não aceito, poxa, tão bom. Valeu, beijo, abraço para você. Simples assim. Foi o que o rei Josias fez, quando ele olhou, rasgou as vestes, chorou e saiu arrebentando tudo, destrói isso tudo. Vários reis antes dele, queriam, vou servir a Deus, mas deixa o povo aí, deixa esses cultos aí, deixa esses postes aí, esses ídolos para o povo ir cultuando, eles querem. Cara, ele mudou o reino, falou, não pode continuar assim daqui diante. Deus é o Senhor, ou Ele é um Senhor e o sexo é outro para você? Cada dia você faz uma oferenda para cada um e aí fica tudo bem, está todo mundo satisfeito. Agora você, não está na moda, gente, agora você decidiu que quer ser gay, está na moda, está todo mundo saindo do armário mesmo, é tudo tão lindo, tão colorido. Você sabe que Deus não se agrada disso. Se não sabe, estou dizendo para você agora. Sabe que a palavra de Deus fala, mas mesmo assim quer manter essa opção. Ora, quer levar Deus a sério, quer que Ele seja o Senhor, e aí você percebe assim, optei por algo errado. Simples, desopta. Simples, optou por algo errado, né? Você sabe que Deus não se agrada, não é opção, desopta. Simples assim. Hoje você toma Fanta, amanhã bebe suco de laranja natural sem agrotóxico. Acharam que eu ia falar Coca-Cola, né? Peguei vocês. Agora, se está difícil, principalmente nesses dois assuntos, galera, pede ajuda, vamos jejuar, vamos orar junto e Deus vai te ajudar. Sério, sério mesmo. Segunda aplicação, não seja um rico insensato. O rico insensato é aquele que acumula bênção e transforma em ídolo tudo aquilo que Deus dá para ele dividir. Nada satisfaz ele. Deus dá as coisas para ele, ele transforma aquilo em ídolo. O pastor Antônio Carlos, que várias vezes já veio aqui, com certeza esse ano ele vai vir aqui de novo. Ele escreveu um livro chamado A Infinita Sede do Ser. Nesse livro ele mostra, através da história da mulher samaritana, o quanto dinheiro, roupas caras, trabalho, casamento, sexo e até, pasmem, até a igreja, tudo isso a gente se utiliza para satisfazer nossas necessidades emocionais e espirituais. Mas se a nossa alegria não estiver no Senhor e em realizar a sua obra, tudo isso se torna poço seco, onde cada vez a gente precisa ficar cavando mais fundo para ter satisfação. Ao passo que se a nossa alegria está no Senhor, a gente vai estar satisfeito em todas as áreas da nossa vida. E o dinheiro, as roupas, o trabalho, casamento, filhos, sexo, tudo vai ser uma bênção. Tudo vai ser uma bênção. Terceira aplicação, não se preocupem tanto. Lá eu falei, botei a música lá do Legião Urbana. Galera, não estou falando para a galera não estudar para vestibular, não. Estudem mesmo, estudem muito. Mas não se preocupem tanto. A graça de hoje foi para as provações de hoje. A graça que você recebeu de hoje foi para as provações de hoje. Quando as provações de amanhã chegarem, Deus vai ter uma graça nova para você. E o que será do amanhã? Eu não vou cantar essa música não, porque essa música é velha. Assim, posso te contar um monte de coisa que pode acontecer amanhã. Vou te dar algumas sugestões. Alegria é bom. Diagnóstico ruim, aí não é bom. Acidente, emprego, bebês, para alguns é bom, para outros não é. Crítica, situações difíceis e até morte. Amanhã você pode morrer. O rico insensato. Insensato! Amanhã pedirei a sua vida.
Jesus, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, cara, mas uma coisa é certa: novas misericórdias do Senhor vão estar te esperando na hora que você acordar. Quando você abrir o olho, as misericórdias do Senhor sobre a sua vida vão ter se renovado. Isso é a certeza que a gente tem. A gente pode hoje ir dormir com essa certeza. Jesus pode não tornar a sua vida mais fácil, mas Ele vai fazê-la com certeza mais feliz. Se você vive por causa do dinheiro, você tem toda razão de ficar preocupado. Você tem razão de ficar preocupado. Se a coisa mais importante na sua vida é a sua carreira, isso pode dar errado, eu te aviso. Se sua saúde ou aparência ou seus filhos são as suas paixões reais, você pode se decepcionar grandemente. E eu digo, você tem realmente razão para se inquietar. Parece bobo o que eu vou dizer agora, mas há mais na vida do que simplesmente viver. Há mais na vida do que simplesmente viver. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Alguns vão ser arrebatados, não vão, né? Não vão. Deus nos dará toda a comida, bebida e roupas que precisarmos para viver. E quando Ele quiser que paremos de viver, puf, Ele desliga a tomada e a gente para de viver. É simples. Sejam consumidos, não com a preocupação, mas com um vislumbre do reinado e do domínio de Deus sobre a sua vida, familiares, igreja e os nossos irmãos que ainda estão perdidos. Afinal, você não é pagão. Que o reino de Deus consuma a sua vida. Nossa esperança não está nesse mundo. Queria que vocês lessem comigo. Eu falei que tinha texto. Lamentações 3, de 20 a 40. Esse é longo, ó. Lamentações de Jeremias 3, de 20 a 40. Esse texto é lindo, esse texto é lindo. Lembro-me bem disso tudo e minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é a boca do Altíssimo que vem não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos para o Senhor. Quarta aplicação, hoje tem 5. Seja um pequeno rebanho, ou seja, sejam aqueles cujo Deus é o Senhor. Mais um texto. Galera, esse texto aqui também, demais. Olha, Salmo 33. Seja um pequeno rebanho, seja aqueles cujo Deus é o Senhor. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cante-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão e a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações, ele frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Deus olha, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade,
Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aquele que os temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele se alegra o coração, pois confiamos no seu amor. Esteja sobre nós o seu amor, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Cara, Deus tem promessa para nós que somos o povo dele. De propósito, eu omiti alguns textos em Ageu. Lá em Ageu, quando o povo temeu a Deus, e por isso, quando o povo, depois que Ageu mandou um recado, o povo temeu a Deus, e depois disso, Deus mandou um outro recado por Ageu e falou: eu estou com vocês. Depois de Deus ter falado tudo aquilo que você planta, colhe e tal, o povo temeu a Deus. Depois que Deus viu aquilo, Deus falou para eles: eu estou com vocês. Deus é o Senhor da sua vida, Ele está contigo, isso é certeza, pode ter essa certeza. Depois do capítulo 2, 12, ele diz que, lá no texto de Ageu, se a gente fosse adiante, ele diz que o novo templo que estava sendo construído seria mais glorioso do que o primeiro, e ali ele estabeleceria a paz. Aquela história era um povo que ia começar a reerguer o templo do Senhor, e Deus fala para eles: olha, esse templo que vocês vão reerguer, esse templo que vai ser construído vai ser mais glorioso do que aquele, e ali eu estabelecerei a minha paz. Esse texto, gente, ele não falava daquele templo ali não, ele estava falando de Jesus, e o templo que ele iria reconstruir. Esse templo sou eu, esse templo é você, onde a paz que excede todo entendimento tem que habitar no nosso coração. Temos que deixar a casa em ordem, e Deus no lugar dele, não ali entre escombros, como estava lá no reinado de Josias, não com o templo destruído, como estava no período do profeta Ageu. Nós somos a nação cujo Deus é o Senhor. A gente pode celebrar a Páscoa todos os dias a gente pode celebrar a Páscoa, uma melhor que a outra, todos os dias. Essa é a mensagem da cruz. Galera, o túmulo está vazio. Essa é a notícia que a gente tem, que a gente deve acordar todo dia e ter essa certeza: o túmulo está vazio, tudo é diferente para a gente. No texto de 2 Reis 23, no verso 22, está escrito assim: olha, nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Lá naquele texto de Josias, do rei Josias que a gente leu lá em Reis, uma Páscoa foi celebrada, e na Bíblia diz que até aquele tempo nenhuma Páscoa foi como aquela. Queria dizer para vocês que hoje é esse dia. Hoje é esse dia, onde o templo está erguido, onde o templo está aí, onde o templo sou eu, onde o templo é você. E tem um convite que Deus faz para a gente. Assim como o rei Josias renovou a aliança dele com Deus, renova a sua aliança com Jesus. Olha o que ficou marcado, gravado na história acerca do rei Josias. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Depois que o rei Josias percebeu que estava errado, ele rasgou suas vestes e chorou, e ouviu estas palavras, que Deus quer dizer para você também: porque você chorou, porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi. Hoje, se você quer renovar sua aliança com Jesus, rasgue as suas vestes. Se você percebeu que você está sendo um pagão, um rico insensato, chega em casa, chora, rasga as vestes, chora muito, e Deus vai dizer isso para você: porque você rasgou as suas vestes e chorou, eu te ouvi. Quer falar também para o povo de Judá o que ele falou através que ele falou para o povo de Judá através de Ageu. Cara, isso é demais. Até hoje a videira, a figueira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante, cara, essa palavra é para você, essa palavra é para a minha vida.
mas de hoje em diante abençoarei vocês. Se você tem plantado muito, tem colhido pouco, se você tem corrido e percebe que não alcança, se você compra, se você viaja, se você namora, se você está transando e não está sentindo satisfação, parece que nunca você está satisfeito, rasga suas vestes, chora diante de Deus, renova sua aliança com Ele, e Deus vai dizer para você, de hoje em diante, eu abençoarei vocês, nenhum outro dia será como hoje na sua vida, se você tomar essa decisão. Se você nunca andou com Jesus, se você tomar essa decisão na sua vida, nenhum outro dia será igual a esse. O amanhã vai ser eterno para você, essa é a certeza. Deus promete um amanhã eterno para você e pleno na presença de Deus. Vamos orar? Santo Deus, aplica essa palavra no meu coração, Senhor. Transforma, Pai, transforma o coração de quem está aqui hoje, ó Pai, de quem ouviu essa palavra, de quem entendeu, Pai, o que é te seguir, o que é te servir. Que hoje seja o dia mais importante da vida deles, Senhor, que hoje seja o dia mais importante da minha vida. Coloca no meu coração a certeza de que o amanhã vai ser eterno, Senhor, de que eu não tenho que me preocupar com mais nada, que o Senhor já garantiu um reino para mim, que o Senhor é bom, que as suas misericórdias se renovam toda manhã, Senhor, que amanhã eu vou abrir os meus olhos e as suas misericórdias vão ser novinhas, Senhor, estão me esperando, Senhor, que enquanto eu vou estar dormindo, porque eu sou um amado seu, o Senhor vai estar me dando tudo o que eu preciso. Deus, essa é a tua promessa, Pai. Toca meu coração, Senhor, toca o coração dos meus irmãos, faz a gente se rasgar na tua presença, chorar, Senhor, perceber que os nossos caminhos estão errados, que o Senhor não está assumindo o lugar correto nas nossas vidas, ó Deus, que a gente não está te dando o senhorio das nossas vidas, Senhor, nos ajuda a colocar o Senhor como Senhor de fato das nossas vidas, faz da gente o teu povo, Senhor, faz da gente a nação que confia somente em Ti, que espera somente em Ti, Senhor, que se satisfaz somente em Ti. Eu te peço, Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, faz isso na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus.